Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vamos aqui, dar continuidade à nossa programação, trazendo os principais debates, conversas que precisam ser feitos aí frente a essa conjuntura bastante complicada que o país, falando em Brasil, mas também o mundo, está passando. E, e hoje, nessa parte aí da noite de quarta-feira, dia 20, vamos dar continuidade a uma nova sessão que o Mesa de Debates abriu, que é dar voz aí para a militância do movimento negro que está dentro aí dos partidos de esquerda. A gente fez uma entrevista aí, a primeira com o POR, e hoje a minha convidada é a Rafaela, me corrija se eu estiver errado, se eu falar Rafaela ou Rafaele, Rafaela Mendes, que é do PCB, que vai trocar essa palavrinha aqui com a gente. Então, sem muita demora, tudo bem, Rafa? Por favor, se apresente. Boa noite aos ouvintes, boa noite, agradeço pelo convite. Sou Rafaela Mendes, aqui na minha cidade também me conhecem como Jezebel. Eu sou militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Milito também no coletivo negro Minervino de Oliveira, que é o coletivo negro do PCB. E sou militante também do coletivo de mulheres Nandi, do coletivo que é surgido em Jacareí, mas agora no Vale todo. Eu sou advogada popular, sou formada pela PUC, através do ProUni, e também sou produtora cultural no Cortiço, que é a casa de cultura que a gente mantém aqui em Pindamonhangaba, e estou presidente agora do Conselho da Comunidade Negra daqui de Pindamonhangaba. Acho que é isso. Antes da gente começar nosso papo, por que Jezebel? Olha, Jezebel tem um texto até que é de uma historiadora que eu gosto muito, chama Suzane Jardim, e ele fala a nome, na verdade, é uma zoação, assim, com esse estereótipo que é atribuído às mulheres negras, né? Jezebel é essa figura bíblica, que era uma mulher fenícia, e que quando se casa com um rei judeu, né, por não abrir mão, como era de costume, né, da adoração do seu próprio Deus e da sua cultura, ela é amaldiçoada, né, pelos conselheiros, e eles predizem que ela vai morrer despedaçada pelos cães, né? E realmente, tipo, ela não deixa ali de seguir a fé dela, né? Então ela é tida como uma mulher imprópria, como uma estrangeira, e ela morre assim mesmo. E aí, desde então, tem esse estereótipo, né, dessa mulher negra, dessa mulher estrangeira, que tem alguma relação com o mal, porque cultua outros deuses, e que por isso pode sofrer toda sorte de castigos aí do destino, porque merece, porque é uma pecadora. Então é uma brincadeira com esse estereótipo, e acabou que algumas pessoas me chamam assim agora. Beleza, então vamos aí iniciar, propriamente dito, o nosso papo. A primeira pergunta que eu faço para você, qual é a importância da questão negra no Brasil para o PCB? Bom, o PCB ele é um partido que ele se diferencia um pouco dos outros partidos, né, do campo progressista e até mesmo no campo socialista, né, porque entende que o racismo, né, enquanto ideologia, ele está ali no cerne da estrutura, enfim, do capitalismo e, portanto, da exploração da classe trabalhadora, né? A gente entende também que como um país que tem uma presença massiva, né, de pessoas negras, em que a população negra é constituinte, né, da população brasileira de uma forma bastante expressiva, né? Inclusive nós somos a maior população negra do mundo fora da África. Nada mais não faria sentido, né? Enfim,
que a população negra estivesse excluída da luta de classes, do processo da luta de classes, e também que a nossa opressão, né, fosse considerada quando a gente for pensar esse novo mundo aí que vem com o comunismo. Certo. E já que a gente estamos aqui falando aqui de Brasil, qual é o significado do racismo para um país como o nosso? Que papel que o racismo cumpre, né, na sua avaliação, Rafael? Bom, o racismo, ele é um elemento estruturante da sociedade brasileira, né? A gente participa ali concomitantemente, né, daquele momento onde a própria noção de raça, como a gente tem hoje, e essa noção que é tão importante para a estrutura do capitalismo, o Brasil participa nesse momento de nascimento do elemento raça como um mecanismo de diferenciação para a discriminação, né, da colonização. Então, o racismo está colocado no cerne da nossa sociedade, né, e é por isso que a gente diz que o racismo é estrutural e também estruturante da sociedade brasileira. E ele define, né, como a população, enfim, ela está colocada racialmente na estrutura, né? Então, onde as pessoas vão morar, a que tipo de serviços elas vão ter acesso, o nível de precariedade do trabalho, ele também é diferenciado a partir do tom da pele, né? A raça que você pertence, a sua etnia, e no limite, o racismo também determina quem vive e quem morre no Brasil, né? A maioria, aliás, todas as políticas de morte, eu acho que a gente pode dizer isso, no Brasil hoje, elas são voltadas diretamente para a população negra, né? Ainda que isso não saia nos decretos, né? Esse adendo, né, de que essas políticas são voltadas para nós, a gente sabe que a população negra, a população pobre, ela é destinatária de todas as políticas de morte, desde a reforma da Previdência a políticas que a gente entende que são mais diretas, porque a gente consegue ver o sangue escorrendo das pessoas, como é o caso das UPPs, né? As UPPs não foram colocadas nos jardins, no Morumbi, em São Paulo, elas foram colocadas dentro das favelas, onde a gente sabe que a população é racializada, a população é negra. E também eu acho que a importância do racismo é entender que o racismo ele é um mecanismo de geração de lucro, né? O racismo ele sustenta o êxito do capital. O capitalismo ele precisa dessa diferenciação entre os trabalhadores por uma série de fatores, seja porque a mão de obra vai ser mais barata, ou seja também porque o capitalismo precisa sempre de algumas situações de pânico moral para fazer com que as pessoas, para justificar, né, a sua violência, a sua barbaridade, né? E assim gerar lucro no final das contas também, porque o capitalismo sempre dá um jeito de gerar lucros, né? Seja com a barbaridade ou seja com o mito do empreendedorismo e tudo mais. E como combater isso, Rafael, na sua avaliação, né? Eu vejo várias vertentes aí do movimento negro, né? Um falando cada uma língua diferente, né? E eu queria saber, assim, na sua avaliação, como se combate o racismo? Olha, eu sou advogada de formação, né? Agora eu também estou presidente do Conselho da Comunidade Negra. Então, assim, não dá para ignorar que a gente tem algumas estruturas, né, institucionalizadas, onde se pretende solucionar, né, o problema do racismo no Brasil e que essas estruturas também devem ser, com toda a crítica e com todas as ressalvas e sem ilusão nenhuma, essas estruturas elas devem ser disputadas, né? Mas agora, como comunista negra, como marxista, né? Eu acho que é sempre importante dizer
que o objetivo, né, para muito além de uma representatividade vazia, para muito além de ocupações de cargos de CEO, tem gente que acredita que se uma mulher negra for presidente da Avon, for CEO na Avon, o racismo e toda essa estrutura que segura, né, essa sociedade racista vai desaparecer num passe de mágica. Eu acho que o objetivo, né, o horizonte de todo comunista negro é a superação do capitalismo, a destruição do capitalismo, né? Se é do racismo, né? Se essa sociedade, essa forma de se organizar, né, que a gente está colocado, esse modo de produção, se ele foi cimentado, foi produzido, foi embasado, né, sobre o sangue das pessoas negras, se assim se acumulou o capital, se o capitalismo até hoje depende tão, como que eu posso dizer, depende de uma forma tão enraizada, né, da opressão das pessoas negras para sobreviver, não tem como a gente imaginar que numa sociedade capitalista, se a gente der uma melhoradinha, a gente vai conseguir uma igualdade que não seja aquela igualdade formal, né? A igualdade que a gente vai conseguir nesse regime que depende tanto da nossa exploração, que a gente vai encontrar um lugar, um espaço, né, para ser livre, para ser material e radicalmente igual. É impossível superar o racismo completamente, radicalmente, numa sociedade capitalista, porque o capitalismo depende diretamente da nossa exploração. Agora você falou aí que é impossível de superar o racismo dentro do capitalismo. Acho que seria importante aqui já emendar aí para essa discussão, que é para falar sobre o PT, né? Como que você avalia a atuação do PT para a questão aí dos negros, né? O que teve de avanço e quais foram os limites e o que teve também de retrocesso na sua avaliação? Olha, sem dúvida alguma, o governo do PT ele trouxe coisas inéditas, né, para o movimento negro, para a população negra, eu diria, né, no geral, né. Então, a gente tem a política de cotas, que ela ganhou um novo fôlego aí no governo do PT. A gente tem a discussão dos direitos humanos, os editais de ponto de cultura, né? A gente tem que pensar que a população negra ela é sempre muito beneficiada quando a cultura é valorizada. Enfim, a gente teve um fôlego para colocar a discussão racial na ordem do dia. Mas é importante dizer, assim, na verdade é fundamental, né, que a gente faça esse balanço, principalmente diante da conjuntura, né, e da população negra, quando vai pensar aí quem são as pessoas que são os presidenciáveis, né, para gerir o Brasil nos próximos 4 anos, e pensar também que no governo do PT algumas políticas que afetam diretamente a população negra, que fazem a gente estar num estado de guerra, né? A gente sabe que o número de mortos no Brasil hoje, referente à população negra, é um número que se compara com vários países que têm conflitos civis oficializados, né? Porque não dá para dizer que no Brasil a gente não esteja num conflito civil com tantos cidadãos sendo mortos todos os dias, né? Mas aí lembrar que, por exemplo, em 2006, quando foi aprovada a nova, né, que agora já não é tão nova, lei de drogas, no Brasil a população carcerária era composta por 401.236 pessoas. Era a quarta população carcerária do mundo, né? Em 2020, isso era em 2006, né, uma população carcerária de 400 mil pessoas. Em 2020, o Brasil salta, né, para o 3º lugar em população carcerária no mundo, tendo um número de 773 mil pessoas presas. E aí a gente sabe que das pessoas presas, duas em cada 3 pessoas que são presas no Brasil são negras, né?
É um número bem grande se a gente considerar que a população negra ela não chega a 60% da população brasileira. E daí, e nos últimos anos também tem sido observado que a população carcerária subiu 14% entre os negros e decresceu 19% entre as pessoas brancas, né? E aí, para citar outros inúmeros exemplos, né? A gente sempre fala de UPP, mas a gente tem que lembrar, né, desse ensaio que o governo Lula fez no Haiti, que foi a Operação MINUSTAH, com relatos de vários abusos gravíssimos e os movimentos sociais do Haiti denunciando o caráter repressivo, né, o caráter de que o governo brasileiro, na verdade, estava lá para garantir que a população haitiana, que é majoritariamente negra, fosse explorada pelo capital das empresas que estavam indo lá atrás de mão de obra barata. E aí a gente tem as UPPs no Brasil, a gente tem a militarização extrema. Aqui na minha cidade, por exemplo, né, eu estou falando de Pindamonhangaba, e há um tempo atrás a Guarda Civil foi armada, né? E aí você vai ver quem assinou a lei que permite que a Guarda Civil seja armada, e foi a Dilma. A legislação antiterrorismo, enfim. E aí, se a gente for pensar também, né, que a população negra é a população mais vulnerável economicamente, socialmente, a gente tem que pensar também que as reformas trabalhistas, que teve o seu início no governo do PT, né, quem dera, né? E a reforma previdenciária e a reforma previdenciária, elas também tiveram seu início lá no governo do PT e, sem dúvida nenhuma, eu acho que principalmente a mulher negra, né? A reforma da Previdência é um tema muito sensível para a mulher negra e trabalhista também, né? Mas, enfim, que está numa situação de informalidade, que não consegue quase nunca ter um emprego formal para contribuir com a Previdência, e que hoje em dia eu falo por experiência própria, mesmo sendo uma pessoa que conseguiu dar um passo a mais que a geração passada da minha família, né? Tem ensino superior agora, mas eu duvido que eu vá me aposentar, porque eu sou uma mulher negra, eu estou numa situação de informalidade, né? Como muitas mulheres no Brasil. Então, a gente tem que sempre sopesar isso, né? Lenin mesmo explica, né, essa relação entre esse respiro que a burguesia dá nos tempos em que o capitalismo vai muito bem, mas que a burguesia puxa o tapete da classe trabalhadora né, nesses pequenos avanços, nesses pequenos respiros, quando a economia vai mal. E é justamente o que a gente está vendo agora, né? Uma política para a população negra que ela pode ser desfeita numa canetada. No aspecto econômico, né? E até mesmo das universidades, porque os negros foram colocados dentro de uma universidade, nas universidades públicas, no momento em que as universidades estavam sendo desmontadas, né? E isso, inclusive, é muito cruel. O primeiro momento em que a população negra chega na universidade quase sem política de permanência, né? E aí a gente descobre que não tem política quase não tem política racial para pós-graduação, por exemplo, né? Para as populações racialmente identificadas. Então, quando a gente vai pensar assim, eu fui para a Unista, né? Eu cheguei a fazer 2 anos também na USP de Ciências Sociais através do SISU, e sem dúvida isso é um avanço, isso é para se comemorar, mas pensar também que isso, perto de tudo que o movimento negro lutou e está lutando desde a escravidão, porque o movimento negro ele está se organizando desde a escravidão, é muito pouco perto dessa igualdade material, que é o que a gente coloca. E aí, né, para falar um pouco da experiência também, né, de estar no conselho e de estar lidando, né, com uma estrutura de política de igualdade e de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, que foi quase toda ela colocada, fomentada no governo do PT, o que a gente tem é que é uma estrutura, né? Eu sempre falo que é como se a gente tivesse uma cidade fantasma, né? Onde estão as leis de igualdade racial, as secretarias, os estatutos,
e ninguém vai lá naquela cidade, não tem nada, não tem vida, porque as secretarias estão aí, mas estão completamente esvaziadas. É muito difícil dar... É muito difícil dar... Como que eu posso dizer? Da eficácia, né? Pedir eficácia dessas leis, né? E também eu acho que isso um pouco acontece, né? Porque nos governos do PT a gente foi incentivado, o movimento negro foi incentivado a acreditar que a gente estava sendo salvo, né? Eu estou falando a gente de uma forma geral. A esquerda, o movimento negro revolucionário nunca acreditou nisso, mas de forma geral, né? Teve um canto da sereia de que a institucionalização das nossas pautas faria com que a gente tivesse garantias eternas. É mentira. A Fundação Zumbi dos Palmares está aí para dizer isso. Mudou o governo, Bolsonaro colocou outra pessoa lá dentro. É uma instituição que funciona para nos ridicularizar dia a dia enquanto negros, né? E, ao mesmo tempo, e eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que pensar com a possibilidade do Lula ser reeleito, para a gente não cometer o mesmo erro, né? Não baixar a bola, não baixar, enfim, não se desarmar, né? Não sair da rua, como a gente está colocado, porque, né, a dialética está aí para fazer isso com a gente nesses últimos anos, desde que, né, muito antes, mas sobretudo quando toda essa estrutura foi se desmontando, o movimento negro foi cada vez mais se radicalizando, né? E hoje a gente tem, é lógico que tem um movimento negro progressista, que tem demais para um aspecto mais liberal, mas tem muita gente radical nas ruas e que não pode, eu digo nas ruas, mas em todos os lugares, fazendo essa discussão, dizendo do nosso descontentamento. E essa galera não pode sair das ruas de novo, né? A gente não pode cometer o erro de acreditar que se a gente tiver as nossas pautas institucionalizadas, dessa vez vai dar certo e ninguém vai dar o golpe na gente. Acho que isso é importantíssimo da gente pensar. E como que funciona a sua atuação aí nos conselhos? O que você faz? Qual que é o seu papel? Então, eu sou presidente, né, do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. É um conselho que ele tem, é um conselho municipal, né? E ele tem como função ser a representação dos anseios, das demandas da população negra, né, dessa comunidade, em relação ao poder público, né? Então, o conselho ele tem várias atribuições, como fazer planejamento, dar instruções para o poder legislativo, para o poder executivo, fiscalizar, receber denúncias, fazer pareceres. E o conselho, aqui em Pindamonhangaba, pela própria lei que institui o conselho, ele tem o executivo e o legislativo, eles têm a obrigação de consultar o conselho nas pautas referentes à comunidade negra. Porque, não só porque está escrito, mas também porque a gente é um conselho consultivo e deliberativo, né? E o conselho, ele também tem como função aqui em Pinda, né? Tem lá na nossa lei, acolher os movimentos, os coletivos, enfim, os grupos do movimento negro. E aí, aqui em Pinda, a gente tem uma sede própria. E, assim, no dia a dia, isso é o que a gente deveria fazer, né? No dia a dia, relação com o poder público é muito difícil. E é isso que eu estava dizendo desse balanço do PT, né? A gente tem esse conselho, foi criado durante o governo petista, né? Não na cidade, que a gente nunca teve um governo petista. Mas aí a gente tem todas essas estruturas, né, que são coisas que emergem, né, no governo do PT, e hoje em dia é muito difícil dar eficácia para essas leis que dizem que a gente tem esses direitos, e o principal direito, eu acho que a gente
está brigando hoje lá no Conselho, é o da participação política, é o de ser escutado, é o de ser tratado como conselho. A minha vice também é uma mulher, é a Toane. Então, assim, a gente é descredibilizado a todo tempo, a gente não vê isso em relação aos outros conselhos. A gente não consegue um diálogo direto com a prefeitura, a gente não é respondido, e-mail, WhatsApp, nada disso. E lá no conselho, mas a gente não para o nosso trabalho, né? Como eu disse, a gente tem essa casa, é uma casa que não recebe nem limpeza, a prefeitura não manda nem limpeza lá, uma casa que está caindo aos pedaços, mas a comunidade acredita muito no trabalho, então lá hoje no conselho a nossa estratégia, né, trabalhando aí com todos esses reveses que o poder público de Pinda impõe para a gente tem dois grandes objetivos lá hoje, né, nessa gestão. Uma é aproximar a comunidade da casa, né, desse território, e aí a gente tem oficinas, a gente tem grupo de leitura, a gente está construindo uma horta comunitária, uma biblioteca de pauta racial negra, inclusive quem estiver assistindo este programa e quiser doar livros de pauta racial negra, procura a gente lá. E os cursinhos, enfim. E aí também a questão, né, que é aproximar, dar pertencimento a essa casa, porque ficou muito tempo fechada. E a outra questão é mesmo fazer um debate de pauta, fazer um debate qualitativo e aprofundado da pauta racial em Pindamonhangaba. E isso a gente está fazendo através de grupos de estudo, está fazendo através de pessoas que a gente chama para falar. O ano passado a gente fez um fórum, foram 12 horas de discussão, a gente ficou um domingo todo lá, debatendo vários eixos. Então, a gente também tem como missão, né, para a nossa gestão lá, eu e a Tuane, de aprofundar, de qualificar o debate da pauta racial com as especificidades, né, desse território que a gente está vivendo, que é Pindamonhangaba. Certo. E o Rafael, você falou aqui, né, dos setores do movimento negro, digamos assim, liberais, né? E a gente tem também o feminismo, o chamado feminismo liberal. Eu queria que você falasse um pouco aí do movimento negro liberal, que acha que o empoderamento é tipo a saída de todos os problemas, né? Se a gente, sei lá, se a gente tiver, se todo mundo ser uma Rihanna da vida, acho que vai ser a saída do racismo. E eu queria que você falasse assim sobre essa vertente, né? Como que você avalia, fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Desculpa, não entendi a última parte. Eu queria que você avaliasse um pouco mais essa vertente aí do movimento negro. Sim. Bom, não sei nem por onde começar, né? Eu acho que, assim, eu acho que a gente tem dois aspectos, assim, né? Um aspecto, quando a gente vai falar disso, sempre, às vezes, como que eu posso dizer isso? Da desonestidade, né, mesmo, de alguns pensadores que tentam vender essa história, né, da meritocracia, que no limite, né, o discurso do empoderamento pelo empoderamento só, ele é um discurso meritocrata, né, que diz que a salvação para a população negra está no black money, está em abrir mão da luta por ter salário, férias, aposentadoria e se jogar no mundo do empreendedorismo. E na culpabilização das pessoas negras pelo seu próprio fracasso, né? Porque no limite, se eu digo que você é preto e você precisa enriquecer para você ter sucesso, porque fulano de tal fez e a outra fez também, está dizendo para aquela pessoa que é pobre que ela é fracassada, e não só que ela é fracassada, mas que ela é fracassada pelos próprios méritos, assim, né? Que ela não se esforçou, que ela podia ter feito mais. E isso, nesse momento que a gente está vivendo, isso é muito cruel, né? Em qualquer momento do capitalismo, isso é muito cruel.
Mas, sobretudo nesse momento, né, que os dados no Brasil, por exemplo, a população branca tem a renda 74% superior à da população negra no Brasil, né? Enfim. E aí tem também uma distorção das coisas, né? Eu acho que isso pode ser muito bem explicado lá na ideia da ideologia do Marx mesmo, né? O movimento negro liberal, ele quer que a população negra acredite que as aspirações da burguesia, né, desse empoderamento, que elas sejam as aspirações do povo negro trabalhador, no geral, né? Isso, para a gente, é um suicídio, porque a gente está em condições competitivas muito piores do que a população branca, e se a gente for competir entre nós, né, ao invés de se unir para acabar com essa estrutura que está esmagando a gente vai se esfolar até morrer, porque tem espaço para quantas de Jamilas Ribeiros, tem espaço para quantas consulesas da França que eram negras, é uma pessoa em 1 milhão que pode ocupar esse espaço, né? E eu acho também que, e isso assim, eu estudei numa faculdade que é muito cara, né, PUC de São Paulo, estudei lá através do ProUni, e eu sempre pensei que, pô, se eu estou num espaço onde eu sou a única mulher negra, isso não me privilegia, né? Isso não me empodera, pelo contrário, isso me enfraquece. Isso diz que aquele lugar é um lugar onde pessoas como eu não são bem-vindas, né? Que a gente vive um apartheid racial, né? Uma democracia racista, como diz o Douglas Rodrigues Barros, em plena situação de normalidade democrática, né? Porque até onde a gente saiba, não tem um apartheid oficial no Brasil, né? Não tem lugares onde pessoas negras são proibidas de entrar. Isso, inclusive, é vedado pela lei, né? Que diz que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Não obstante, tem muitos lugares onde você vai entrar e você não vai ver a população negra, né? E a gente sabe que são lugares onde tem concentração de dinheiro, né? Onde tem dinheiro a gente não é bem-vindo. Agora a gente é um pouco mais bem-vindo para deixar a empresa com uma cara mais descolada. E aí dizer também que isso, né, essa ideologia que faz a gente aspirar, reproduzir o modelo de vida, de sociedade, enfim, do que está esmagando a gente, né? Isso não faz sentido nenhum também, porque se a gente está dizendo que o racismo é estrutural no Brasil, se isso é uma coisa que já passa até na Globo, né? Você vai ver, tipo, o programa da Fátima Bernardes, tem alguém lá falando de racismo estrutural. Talvez eles não tenham percebido o quanto perigoso é mostrar para as pessoas o que é isso, né? Se a gente está dizendo que o racismo ele estrutura a sociedade e ele determina como as pessoas vão ficar colocadas socialmente, é óbvio que se uma pessoa que é negra e só ela sai da favela dela e vai ocupar um cargo de CEO, isso não vai mudar em nada na estrutura do capitalismo. Enfim, eu estava assistindo uma entrevista esses dias do Silvio de Almeida e ele disse alguma coisa mais ou menos assim, né? Que ninguém sugeriria para um negro escravizado que a melhor solução para ele fosse dar uma melhoradinha no Estado escravista, na sociedade escravista, né? Isso não faria sentido nenhum. Ele queria derrotar esse Estado, ele queria esmagar esse Estado e queria ser livre. Da mesma forma, também não pode fazer sentido para uma pessoa negra no Brasil
repito, né, que vive nesse país, nessa sociedade, nesse modo de produção, que tem na nossa desgraça um dos elementos centrais da sua reprodução, do seu lucro, dizer para a gente que a gente devia dar uma melhoradinha nisso, mas que a gente não precisava tipo, estrangular esse modo de produção, todas as nossas forças, as pessoas elas só caem nessa, eu quero acreditar, porque isso não é dito com todas as letras. Porque senão ninguém compraria essa história. Acho que é mais ou menos isso. Ô, Rafaela, e como que fica a questão negra nas eleições, né? A gente está vendo aqui a principal candidatura aí né, do que muitos aí chamam de esquerda, da esquerda seria o Lula, né? Tem outras também, ainda bem. É, falando que, né, toca nessa questão, mas se você for ver, tipo, quem compõe a chapa, quem né, tá no escalão de cima, não tem nenhum negro fazendo política lá. E aí a pergunta que eu fico, como que fica a questão negra, né? Por que para muitos setores da esquerda fica em segundo plano? Olha, eu queria saber também. Eu acho que essa é uma pergunta que aflige muito a gente, né? É, já apresentei a maioria das minhas críticas, né? Em relação às políticas, né? Do PT, tanto as políticas de igualdade racial quanto as políticas racistas, né? Eu acho que a gente está num momento assim que quando a gente vai pensar em eleição, a gente tem que pensar assim, me bate bem a mente, né? Que a gente tem que, em primeiro lugar, enquanto movimento negro, dizer que a gente não aceita uma representatividade vazia, né? Vou citar o Douglas Rodrigues Barros de novo, porque eu gosto muito de como ele fala da ideia de raça, né? Que a raça é esse significante externo e violento que me define sem considerar as minhas especificidades, né? E a gente vê dentro da própria esquerda, né, que devia ser esse lugar onde a gente tivesse esses mecanismos e essas armadilhas, né, que a gente tivesse facilidade em identificar isso e em combater, é um lugar onde se incentiva justamente essa representatividade vazia. Quer dizer o quê? Que se você colocar uma pessoa negra lá, ou uma mulher, ou uma pessoa LGBTI+, isso por si só já é uma bandeira pelo antirracismo que está hasteada, quando na verdade isso é mentira, né? As pessoas negras, para espanto de muita gente, mesmo quando a gente está do mesmo lado na esquerda, a gente tem pensamentos diferentes, a gente tem linhas teóricas diferentes, então no meu partido, por exemplo, a gente tem como pré-candidata, né, a Raquel Luxemburgo como deputada federal, que é uma mulher comunista negra anticapitalista, né? Com as outras pautas que ela defende também, mas que não está cumprindo, não está lá para cumprir cota de mulher negra, de mulher no partido. Ela está lá porque ela é um quadro, e ela é um quadro muito importante e que contribui para o debate, né? Não só para o debate da pauta racial, mas de todas as outras pautas que também estamos inseridos e que a gente também discute diariamente. Eu acho que isso é fundamental quando a gente coloca, né? Não permitir que dentro da própria esquerda a gente, enquanto pessoa, né? O militante negro, enquanto pessoa, seja esvaziado do seu conteúdo, do seu acúmulo teórico, para ser o militante negro, né? O genérico, aquilo que o capitalismo também faz com a gente.
E aí, sobre a composição, né, da, da mesa de discussão aí do governo do PT, né? Aliás, da candidatura do governo Lula. Bom, o Lula ele está sentado com o Geraldo Alckmin, né? Muito antes de chamarem o Bolsonaro de fascista, eu acho que a primeira pessoa o primeiro político brasileiro que eu ouvi ser chamado de fascista, né, quando eu nem ainda era de esquerda, nem sabia o que isso significava, foi Geraldo Alckmin. Eu não acredito, estou aqui em Pindamonhangaba, ele anda por aqui de vez em quando, a gente não tem elementos para acreditar que o Geraldo Alckmin tenha mudado de postura, que ele seja uma pessoa muito diferente do que ele era, quando o PT, inclusive, acusava o Geraldo Alckmin de ser um fascista. Então, bom, assim, vou dizer isso, talvez pareça um pouco polêmico, mas eu gostaria mesmo que nenhum negro se sentasse à mesa com Lula, não porque ele não convida pessoas negras, né, para discutir coisas essenciais. Que com certeza ele vai colocar uma pessoa negra na Secretaria de Cultura, alguma coisa assim que faça menção a isso, né? Não vai ter negro na economia, não vai ter mulher negra no Ministério da Economia, enfim, nesses ministérios que são centrais. Mas também, o que eu estava dizendo é que eu gostaria muito de viver num país onde o movimento negro, onde as pessoas do movimento negro, as pessoas que estão construindo, que estão debatendo pauta racial, sinceramente, se recusassem a sentar numa mesa onde está o Geraldo Alckmin, onde pode sentar a Cátia Abreu, e todo esse tipo de gente que o PT abraça, e isso não é nenhuma novidade. Assim. Eu acho que uma pessoa negra que se senta na mesa do PT com o Geraldo Alckmin tem que ter um estômago muito forte, e é isso. Certo, estamos aqui, né, com a Rafaela Mendes, militante do PCB, para discutir aqui questão negra, racismo no Brasil e como que a sua organização vê esse tema. Então, vamos estar aqui continuidade à nossa programação, às nossas perguntas, né? E, Rafaela, né, agora falar aqui um pouco, né, do governo Bolsonaro. O que representa o governo Bolsonaro aí para os negros? Bom, olha, assim, é uma pergunta que até é difícil de ter por onde começar, né? A gente viveu durante muito tempo, sendo muito mais fácil acreditar em democracia racial do que é possível acreditar hoje, né? A gente teve durante muitos anos, enfim, uma maquiagem que funcionou até que muito bem, né? Para dizer que a gente estava num país que é miscigenado, que não tem diferença, que a população é toda morena e todo mundo samba junto, né? E hoje em dia a gente tem um presidente que declaradamente se opõe contra os mais variados aspectos da população negra, né? Religião, cultura, enfim. Bom, isso significa um aprofundamento radical de tudo isso que a gente já vinha vivendo, né, na época do PT. A gente viu agora, durante a pandemia, o governo acenando com uma banana para a ordem do STF de não ter desocupações, né, durante a pandemia, as intervenções militares nas comunidades, matando mais ainda a população negra, essa decisão, né, que a gente não pode mais classificar a forma como o Bolsonaro lidou com a pandemia como se fosse uma imprudência, uma coisa que foi pelo acaso, porque ele é uma pessoa lambona, a gente sabe, né, que
as escolhas do Bolsonaro durante a pandemia foram conscientes, e isso resultou num saldo de mortos ainda maior entre a população negra, né? Tem dados agora do Instituto Polis, agora não, né? Os dados são de 2020, mas em 2020 o número de mortes a cada 100 mil entre homens negros era de 250, enquanto esse número a cada 100 mil entre homens brancos era de 157, de 157, né? São números absolutos. A cada 100 mil habitantes, né? Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes morreram vítimas do coronavírus no Brasil 100 homens, 100 pessoas negras a mais do que o número de pessoas brancas. Isso é um número alarmante, sem contar na preocupação também quando a pandemia chegou no Brasil, com a população carcerária, que é predominantemente negra. A gente tem dados aí que mostram como o desemprego saltou entre as pessoas negras, os empregos informais, enfim, a gente sabe que a população negra, as mulheres negras, né, elas estão em serviços dos quais, na maioria das vezes, elas não foram dispensadas, né? Nunca é demais lembrar que a primeira pessoa que morreu vítima do coronavírus no Brasil era uma mulher negra, que era uma empregada doméstica e que foi contaminada pela patroa, que voltava do exterior. E que a população negra, essas mulheres, assim como essa mulher que foi a primeira brasileira a morrer no nosso território por coronavírus, essas mulheres, elas não foram dispensadas, elas tiveram que tomar ônibus, que enfrentar o transporte público lotado, que não deixou de estar lotado durante a pandemia, porque elas não tinham nenhuma outra forma de seguridade social, né? O auxílio emergencial veio, mas ele era muito ineficiente, ele foi ineficiente para o tamanho do rombo que a crise econômica, que foi agravada pela pandemia, né? A gente sabe que não é a pandemia a causadora da crise econômica, como a imprensa quer que a gente acredite, e a população negra foi muito prejudicada, né? Basta ver nessas imagens onde a população está disputando restos de ossos, enfim, como a população negra é predominante, né? E, bom, antes disso, né, antes da pandemia, que foi, enfim, essa tragédia que foi ainda maior para a população negra, sobre todos os aspectos, como eu já falei, né? Seja através da questão da fome, seja através da questão do Covid, seja através da violência policial, que aumentou durante os meses mais de confinamento, mas seja também por alguns outros aspectos que não são diretos, mas são muito importantes, né? Se a população pobre que está, em seu maior número, na situação de vulnerabilidade social e desemprego e informalidade, quer dizer que essa população não tem acesso à saúde privada. E, portanto, ela foi prejudicada também pela superlotação do SUS, por exemplo, né? Muita gente que deixou de ter acesso à saúde básica porque o SUS estava superlotado, porque o presidente decidiu que ele não ia conter o avanço da pandemia no país. Antes disso, né, a gente já tinha esse indicativo, né? Eu acho que desde quando o Bolsonaro começou a aparecer um pouco mais na mídia, ele já dava esse indicativo de que ele era um presidente mesmo, que era racista, e não fazia questão de esconder isso. E aí a gente tem e isso é muito curioso, assim, é uma coisa que até tem que pensar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem não o desmonte das políticas de igualdade. O Estatuto da Igualdade Racial não foi revogado no Brasil, né? Mas a gente tem uma inativação total. É como se não tivesse nenhum aparelho, e aí você tem a CEPIR que não funciona nas cidades, na sua maioria, né? Aqui aconteceu agora a conferência, não vou lembrar o nome correto da conferência, mas a Conferência Nacional de Igualdade Racial e a dos estados e a de muitos municípios ser adiada, tinha que ser realizada esse ano, vai ser realizada no ano que vem, porque tanto o governo federal quanto os governos estaduais não deu qualquer tipo de assistência
para que os conselhos estaduais, municipais, pudessem realizar essa conferência tão importante. Então, é uma estrutura que está aí, que existe, que está na lei, que a gente tem que realizar as conferências. Isso não vai acontecer, porque isso é a última das preocupações dos governos. E aí, quando eu digo dos governos, eu acho que esse é um efeito, e dá para sentir muito isso aqui na minha cidade, que é o lugar onde eu milito, né? Em que as prefeituras, né, elas se sentiram muito mais à vontade para não maquiar mais as suas intenções racistas. E aí isso acontece desde o quê? Liberdade para mandar a polícia acabar com um rolezinho de jovem preto na praça. Não precisa mais esconder isso. Isso se torna muito constante, né? Então, essa violência bruta, escancarada contra a população negra, acontecendo em cidades em que isso era bem maquiado, como é o caso da minha cidade, e também desse desincentivo total da pauta racial, né? Não sei, eu tenho em mente que na minha cabeça o prefeito da minha cidade ele pensa que até não pega muito bem, entre o eleitorado bolsonarista, né, que compõe a maior parte dos pindenses que são eleitores, cumprir o mínimo do que está colocado ali como política de igualdade racial, né? Essa é a impressão que eu tenho. E aí as prefeituras elas deixam de dar aquela demãozinha de tinta que elas sempre davam perto do Dia da Consciência Negra, perto do 13 de maio. Então, eu sinto que no governo Bolsonaro tem essa liberdade para soltar as rédeas mesmo e para dizer, olha, não que a gente, tipo, queira separar vocês territorialmente ainda, mas na verdade a gente já está separado, né? Porque a gente mora nos bairros mais pobres. Mas, assim, mas a gente não vai fazer mais nada que diga respeito à política de igualdade racial. Isso tem acontecido nos municípios. Certo. E que papel cumpre, né, ou cumpria, ou ainda cumpre, né, o Sérgio Camargo, né, essa figura grotesca e estranha? E o que falar dele? Olha, eu nunca tinha Opa, pensado sobre isso, assim, mas o que ele significa, né? Mas eu acho que a gente pode pensar, assim, que de alguma forma o que me ocorre muito é que ele é o Bolsonaro fazendo uma sátira ao que tem de correto na representatividade, né? Ele dizendo, olha, vocês querem que as pessoas negras ocupem os espaços? Vocês querem que tenha igualdade entre pessoas negras? Olha aqui, ó, tem um negro aqui, né? E esse negro é exatamente um bobo da corte e ele ridiculariza as nossas pautas, porque é isso que ele faz. Ele ridiculariza as nossas pautas todos os dias, né? Então, eu acho que o Sérgio Camargo ele cumpre essa função mesmo, né? Primeiro, de criar essas polêmicas também, de dizer que, tipo, que no governo dele quem cuida de aspectos de igualdade racial é o bobo da corte. As pessoas sérias estão discutindo outras coisas que importam para o governo Bolsonaro, né? O que também é uma ilusão, né? Porque ele está discutindo a pauta nominalmente racial daquela forma, mas tem outras pautas que atravessam a gente e que não são dadas, né, para a gente discutir. Todas elas, né, trabalho, saúde, emprego, educação, elas estão sendo discutidas, né? E isso afeta a gente. Eu acho que mais uma vez a lição que fica aí é que quando a população negra, né, tiver em condições, né, de igualdade, de uma igualdade racial radical, né, a gente não vai se limitar a ficar numa fundação, né? A gente vai discutir todos os tipos de pautas juntos e a gente não vai voltar a ser chacota mais.
Certo, então vamos aí para finalizar a nossa discussão, nosso bate-papo, né? É uma pergunta que é fruto de uma discussão que eu vejo aí em muitos setores, né? A luta negra é uma luta apenas para os negros ou os brancos também têm que se envolver nessa luta? E mais, qual que é a importância aí da classe trabalhadora, né, se envolver na luta contra o racismo? Bom, acho que a primeira coisa é que a classe trabalhadora no Brasil ela é composta majoritariamente pela população negra. Então, não tem luta no Brasil, não tem luta pelo SUS, não tem luta pela Previdência, não tem luta por educação pública de qualidade, não tem luta por transporte, por moradia, que não seja uma luta que não diga respeito à população negra. Historicamente, a gente é colocado, né? Isso é uma coisa que, inclusive, dentro do PCB, a gente rejeita muito, né? Que a população negra ela seja que o militante negro ele seja identificado, só para falar referente à questão de pauta racial, justamente por isso, né? Está inserido, dizer também, né, que como a gente pode ver lá a gente pode ver nos escritos do Clóvis Moura, por exemplo, quando ele fala da quilombagem, a gente já tinha uma luta que ela era colocada ali no campo da luta de classes, né? Que eram os quilombos, né? As organizações dos quilombos, em que naquele espaço territorial a dinâmica do modo de produção escravista era substituída pelo trabalho livre. Então a gente tinha um ataque, né? Aquele modelo de sociedade no que mais importava, no que mais importa para quem é marxista, que é o modo de produção. Então, a gente já tinha lutadores, militantes negros fazendo isso, né, na época da escravidão. E, enfim, isso para dizer da importância que tem o movimento negro, né? A população negra no Brasil já lutava, já estava engajada na luta de classes, no tempo da escravidão, né? E possivelmente a gente estavam sendo colocados aí as primeiras lutas relacionadas ao trabalho, né? E aí também a gente tem figuras também como as greves em solidariedade à abolição da escravidão no Brasil e, enfim, a luta negra ela é muito importante e como Clóvis Moura mesmo coloca, né? Muitas vezes ela concede até não sei se eu posso dizer exemplos, né? Mas me parece muitas vezes que ele está colocando ali que tem uma tentativa bem sucedida que a gente pode sim, né? Pegar de exemplo, que é o processo todo da quilombagem, né? Que ele diz que os quilombos eles só podem ser vistos, né? Não individualmente, mas no todo, né? Nesse processo em que um quilombo era destruído e o outro nascia e tinha aquele medo constante, né, do senhor de escravos, porque por mais que o escravo dele não fosse um quilombola, que ele não tivesse fugido, ele era um quilombola em potencial, porque ele podia fugir a qualquer momento, ele podia assassinar o senhor e fugir. Então, esse medo, né, que é implantado aí no seio da sociedade escravista. E, bom, eu esqueci mais ou menos qual que é toda a pergunta, vou repetir. Eu acho que você respondeu, né? Mas a primeira parte aí da pergunta seria: a luta negra é uma luta apenas para os negros ou também os brancos também precisam se envolver nessa luta? Mas eu acho que você Sim. respondeu, mas se você quiser falar um pouco mais, fica à vontade. O espaço aqui é Bom, seu. só vou concluir, né, que eu estava falando dos quilombos e tal. Então, para dizer também, né, que eu acho que a gente tem
no Brasil, né? E eu acho que o liberalismo faz isso, né? Os movimentos liberais negros, eles tendem muito a separar as questões referentes à classe das questões referentes à raça, como se isso pudesse ser separado, né? Então, a gente não discute, tem muitos lugares no movimento negro que você vai ouvir falar sobre empoderamento, você vai ouvir falar sobre várias coisas, mas você não vai ouvir falar sobre precarização do trabalho. Você não vai ouvir falar sobre uberização, você não vai ouvir falar sobre, por exemplo, a necessidade da escola, da educação pública de qualidade, para garantir, por exemplo, que a mulher negra tenha o acesso à creche como deveria ser. E é claro que eu acho que isso é um erro, né? A gente tem que caminhar no sentido não de separar pautas que são negras e pautas que são as pautas normais, né? Porque isso é o que o racismo faz, né? Ele separa o que é negro da vida cotidiana, como se a gente não estivesse inserido. Mas, pelo contrário, né? Racializar as pautas, né? Toda pauta que a gente coloca, eu imagino que esse seja um exercício de quase todo negro que é marxista, né? Quando a gente ouve falar de alguma coisa, a gente pensa, pô, mas como que isso vai afetar a população negra? Porque num país que tem quase 60% da população sendo negra, não tem como achar alguma coisa que não diz respeite a nós. Então, acho que é um grande trabalho, né? Como eu falei, eu acredito que o horizonte do marxista negro seja a superação, a destruição do capitalismo, mas enquanto a gente está aqui, né, lutando, tentando matar um leão por dia, né, dentro dessa luta que a gente faz no interior do capitalismo, o nosso dever é racializar todas as pautas. E aí, isso é uma coisa que não precisa ser feita, que não tem lugar de fala para isso, né? Isso tem que ser feito também pelas pessoas brancas, né? Isso tem que ser uma preocupação. No horizonte, né, do comunista negro, tá? Que a gente vai superar a raça também, né? Não que vão deixar de existir essas fenotípicas entre as pessoas e vai ser todo mundo da mesma cor. Não, mas a raça vai definir onde as pessoas são colocadas estruturalmente. A raça não vai dizer mais quem morre, quem não morre, quem come, quem tem acesso à universidade, quem não tem. É o nosso ideal, né? Não criar também uma supremacia das pessoas pretas ou um capitalismo das pessoas pretas. E eu acho que isso é uma coisa que é importante para todo mundo. Eu não sei, assim, eu acho que tem, tipo, né, com o nosso trabalho lá no conselho, tem tanta tarefa para fazer que eu acho que é muito difícil dizer que, tipo, as pessoas brancas não podem ajudar a gente, elas devem, porque, inclusive, né, eu falo que como mulher negra, sou mãe solteira, né, então falta tempo para a gente, né, então não tem como negar, tipo, ser uma pessoa tá te oferecendo um braço para cumprir uma tarefa. Inclusive, venham, gente, quem quiser ajudar no conselho. Maravilha, então, fica aí o convite aí da Rafaela Mendes, primeiramente, né? E segundo, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Rafaela, gostei demais aí da nossa conversa e passo a bola para ela de novo, vou fazer as considerações finais. Bom, queria agradecer ao Mesa de Debates, dizer que é sempre um prazer, né? Poder levar um pouco do acúmulo, do pensamento também, do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, do trabalho que a gente realiza também aqui no Vale com o Coletivo Nandi. É sempre muito bacana ter um espaço para a gente poder dialogar sobre isso. E só queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo a Rafaela, agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem nesse vídeo, curta outros vídeos, comentem também em outros vídeos, isso ajuda aí o canal crescer a sua projeção. Também compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente
no Instagram. Enfim, né? Por hoje é só. Fique atento à nossa programação, que apesar do feriado estar chegando aí, amanhã teremos mais coisas e depois de amanhã também, se tudo der certo. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.